Francamente, com Tainan Franco. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela Rádio Difusora 810 AM, Tainan Franco na área, com você até a 1, ao vivo, ao vivaço. E hoje o papo é sobre música. Temos aqui um músico, um compositor, um pai de família agora, né? Versão papai também, André Bellini, bem-vindo. Tudo bem? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui hoje. Boa tarde aí pra galera que tá ouvindo. Faz um tempinho já que eu tô querendo trazer você aqui, bater um papo com você. Eu te conheço já há bastante tempo, já, né? já. Acho que até por causa dos meus irmãos, sim, enfim, né? Conheci seus irmãos também. É. Jogava polo com o Rudá. Jogava polo com o Rudá. Ali. Nossa, eu lembro dessa época, já faz um tempinho. Pois é. Me conta uma coisa, como que você descobriu a sua veia artística? Nem falou só da música, porque é um Sim. artista, né? Como que surgiu isso na tua vida? Cara, em casa, eu tenho, assim, meu pai e minha mãe, eles eram músicos não profissionais. Sério? E é muito legal, até eu tenho umas lembranças, assim, de família. Do meu pai, ele arranha um violão e toca e cantava bem. E a minha mãe tocava piano muito bem e cantava bem também. Só que assim, acho que eles não faziam isso nem em festa de família. Eles faziam assim, pra nós, filhos, em casa. Assim. Então, tipo, acordava no domingão de manhã, meu pai sentado na cama com o violão, fazendo dueto com a minha mãe. E eu falava, caraca, ele manda muito bem. E aí eu comecei imitando meu pai, assim, né? Mas eles não eram músicos profissionais, não. A minha mãe, ela estudou piano, fez o curso completo de piano. Caramba. Mas aquela coisa das antigas, o pai forçava. Tinha muito essa onda, né? De colocar o filho pra tocar você vai instrumento. aprender a tocar piano. E ela fez o piano e acho que por ter sido uma coisa forçada, ela não gostava. Então, tipo assim, tinha um piano em casa e a gente tinha que insistir muito, mãe, toca piano, toca. E era tão bonito e a gente falava, pô, toca. E às vezes ela sentava lá, tocava, mas não era uma coisa que ela fazia muito, não. Meu pai não, meu pai já tocava mais o violão, pegava e ela cantava junto, então... Eu acho que tudo começou ali, dentro de casa, assim, vendo os dois e... O exemplo, né? Meu pai escondia o violão porque eu era moleque, então eu acho que ele ficava com medo de eu quebrar e eu sabia onde ele guardava. Quando ele saía de casa, eu ia lá, roubava o violão. E aí começou. E que som? Que som que você ouvia? Sua memória, assim, de... Cara, tipo de música que você ouvia em casa? Eu escuto, por conta da minha mãe, assim, eu lembro muito de Carpenters. Minha mãe e meu pai, eles cantavam muito Carpenters. Bee Gees, meu pai era fãzaço, assim, então eu conheço a discografia praticamente inteira do Bee Gees graças ao meu pai. Aí de rock and roll, assim, meu pai ele curtia John Fogerty, né, do Creedence, essas coisas mais assim antigas. Eu lembro dessas coisas e por conta dos meus irmãos que são um pouco mais velhos que eu também, meu irmão curtia rock and roll pra caramba. Então tipo a minha veia de rock veio do meu irmão, tipo nos anos 90 ali, Nirvana, Foo Fighters, mesmo, né? É muito legal, eu sempre pergunto essa coisa, porque a gente tem uma memória afetiva com a música, né? Eu acho que todo mundo tem algum momento ali na infância, uma música que se depara e te abre um horizonte ali de um universo, né? Porque música é um universo, né? Total. E as referências do pai, acho que é nosso primeiro impacto aí com as artes, né? A hora que começa tudo, a hora que o bichinho dá aquela mordidinha, né? O que eles escutavam, tipo, qual a sua música de ninar, sabe? E agora que você é pai também, você tá passando coisas pros seus filhos, tocando músicas né? pros meus filhos, isso é mágico, porque você vê mesmo o interesse da criança, né, em música. Só de você cantar uma musiquinha ali, você percebe a reação. Eu tô com um bebê de menos de um mês em casa, então às vezes para ele dormir, você começa a cantar, você percebe que a música relaxa. Então música é tudo de bom, né? A gente é suspeito pra falar. E quando você decidiu que isso seria uma profissão na sua vida? Cara, eu demorei pra caramba. Porque assim, no começo eu imitava o meu pai, né? Eu sempre gostei de fazer muita imitação. E aí até no colégio eu imitava os artistas, assim. Então tipo, tinha, sei lá, na época era o Jota Quest, então eu imitava a voz do Rogério Flauzino pros amigos na escola. E aí essa brincadeira se tornou séria uma vez que teve uma mostra de talentos no Colégio Objetivo. E aí a galera da classe quis montar uma banda e falei, olha, eu sei imitar umas pessoas aí, mas eu nunca cantei em banda, né? Vamos fazer. E aí foi a primeira apresentação mesmo com banda, assim, que eu nunca tinha ensaiado nem nada. E aí eu falei, cara, eu acho que eu sei fazer isso, né? Comecei a gostar, me interessar mais. Porque até então minha cabeça só queria ser jogador de futebol. Então, tipo, você teve a fase de jogador de futebol? Tive, eu foi participar de Peneirão, participei, cheguei a treinar um pouco, um tempinho no Paulista de Jundiaí, fiz teste no Ituano, treinei umas semanas lá assim, fazendo teste.
Mas cheguei a viajar, inclusive, com uma galera, a gente participou de uns torneios na Europa, enfim. Que loucura, sério, você foi pra Europa? Fui. Nossa, isso eu nem imaginava. Pois é. Mas aí chega um momento que assim, eu sabia que eu jogava bem futebol, mas eu tinha aquele sonho de jogar em time grande. Eu sou São Paulino, eu queria jogar no São Muito Paulo, bem. eu queria jogar no... Essa entrevista vai continuar depois dessa informação, que ele é São Paulino. Mesa de tricolores aqui, cheios de mundial, no lugar do Palmeiras. Você falou mundial, ele é palmeirense, ele nem entendeu o que a gente falou. Mas, enfim, aí eu queria ser jogador de futebol, né? Mas eu cheguei num ponto que eu falei, pô, eu sei jogar bola, mas eu não sou bom o suficiente pra jogar onde eu queria jogar, chegar onde eu queria chegar. E fui deixando meio de lado, fui crescendo, fiz a faculdade de educação física, comecei por conta do futebol também, porque eu falei, pô, se eu não vou jogar, eu vou pelo menos trabalhar na área. E aí a música tava começando a crescer comigo, assim, sabe? Montar uma bandinha aqui, tocar ali no Café Tequila. No Café Tequila, clássico de Jundiaí. E aí começaram as coisas a darem certo e tal. Chegou, quando tava no terceiro ano da faculdade, eu não tava levando muito a sério a faculdade e tava tocando demais, querendo tocar cada vez mais e tal. Falei, cara, quer saber, meu? Eu vou trancar a facu agora e vou me dedicar à música e vou focar nisso. E aí eu não voltei mais pra faculdade, continuei na música. Os palcos do Café Tequila te tiraram da faculdade. Começou por ali, aí continuei na música só. O Café Tequila, ele tinha essa característica, né, de ter abrir para novas bandas. Sim. Eu lembro que eu já fui jurada, eu era Sim. tipo Aracide Almeida de Você já Jundiaí. foi jurada num festival que a gente participou, inclusive, com o Locomotron. Eu dei nota boa, não lembro. Muito bem. A gente não se conhecia, não foi maracutá, não. Foi maracutá, muito bem, vamos deixar claro isso. A gente nem se conhecia direito. Minha reputação de jurada dessa cidade está inabalável ainda. Vamos ouvir um som aqui, daqui a pouco a gente volta com esse papo com o André Bellini pra gente falar de música, do São Paulo, de muitos mundiais. Brincadeira, já leva muito som. E voltamos para os estúdios da Rádio Difusora hoje com o André Bellini aqui, que é músico, compositor, ex-jogador de futebol. Agora vai entrar no currículo. Vou colocar isso aí no release. Vai colocar no release isso. Quem sabe, né? Fazer aí uma canção para um próximo Mundial de São Paulo. Adoraria, vai ser um prazer. Devia ter trazido o violão, cantar o hino do São Paulo ao vivo. Todo mundo que vem aqui, todo mundo não, o Liminha, ele é de São Paulo, né? Ele estava aqui e falou, bom, você quer saber de onde é a pessoa? Pergunta o time que ela torce, né? Ele é São Paulino também. Olá, mais um pro time aqui da nossa torcida. No seu canal você coloca, você estava tocando agora um cover com uma piadinha ali que você começa fazendo uma imitação. É que eu falei, eu faço imitações, né? Então aí no canal, todos os covers que eu lancei lá, eu sempre fiz alguma brincadeira de imitação, de personagens que eu faço, assim. E aí eu lanço uns covers e aí tô lançando, porque meu trampo solo é mais recente, né? Eu tô há 15 anos com o Locomotron, mas solo eu comecei faz pouco tempo, faz um ano e pouquinho aí. Então eu já lancei uma música, Sereia, e tô com outras gravadas agora que eu tô me organizando para fazer bonitinho o lançamento, tudo, e vou lançar uma por vez aí, com vídeo e tudo mais. Legal. Que ano que começou o Locomotron? Quando veio a banda na sua vida? Como foi essa união dos O primeiro ensaio foi no final de 2004. A gente começou a ensaiar, assim. E começou porque eu frequentava, eu era moleque na época, eu frequentava uma lan house para jogar. Pra quem tá ouvindo e não sabe o que é lan house, é um lugar cheio de computadores que você pagava pra jogar, pra acessar a internet. Verdade, cara. Tinha Vamos várias uma lan house em Jundiaí. A gente tinha até patrocínio da lan house, porque a gente jogava no time da lan house, era muito legal. Cara, que loucura. E faz tão pouco tempo, né? 15 anos atrás. E aí, nossa, faz bastante. Não, faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Foi agora. E aí eu conheci lá, ele trabalhava na Lan House, o Henrique Satin, que foi o primeiro batera do Locomotron. E ele já tocava numas bandas aqui em Jundiaí, no Tequila, E aí eu falei pra ele, pô, cara, eu queria montar uma banda pra tocar também e tal. Já participei de um festival na escola, tal, de mostra de talentos. E ele não me dava muita moral, porque ele tinha banda e tava tocando direto. Aí acho que eles brigaram, sei lá, ele saiu da banda. Foi limado da banda, aí ele chegou e falou assim, pô, cara, vamos ver aquele negócio de banda lá, eu conheço um baixista, um guitarrista, e a gente fez a primeira formação do Locomotron. Foi aí, em 2004, começamos a ensaiar, e aí ele já tinha os contatos no Tequila, e aí começamos a tocar na cidade. Mas aí começou com cover, a proposta a princípio era tocar cover. Sim, porque tem as autorais, né? Eu já tinha composto umas 2 músicas, assim,
Mas assim, a gente ensaiava elas, mas ainda não estava assim, se sentindo ao ponto, não, vamos começar a tocar só autorais, não tinha isso ainda. Então a gente tocava só cover e encaixava aquela uma ou duas ali que a gente tinha. Que também começo. tocar autoral também é normal. em espaços, né, comerciais, bar é difícil. É muito difícil, é. Então a gente sempre colocava no meio ali e começou assim o Locomotron. Vocês tocavam o quê de cover? Tipo, junta isso, porque naquela você junta época, todo mundo e cada um tem um gosto musical. Naquela época era pop rock, né? Então a gente tocava muito as bandas que nos influenciavam, né? De pop e rock nos anos 90, 2000, assim. Então era Raimundos, Charlie Brown Jr., Planet Hemp, o Rapa, nessa linha, assim, Jota Quest também, tinha umas coisas mais pop. A gente colocava um pouco de reggae também. Mas a pegada da banda era mais ou menos por aí. A gente colocava umas coisas internacionais, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, que até hoje influência pra caramba, escuta demais. Nossa, eu lembrei, porque o rap explodiu, eu achava demais, assim, D2. Veio uma onda, assim, muito legal no Brasil, né? De rock mesmo, né? E mesmo o Rapa, que não é tão rock and roll, né? Que é um outro estilo. Eles né? têm um estilo deles, eu acho, né? Eu sempre encaixei muito o Rapa também, né? no rock, mas eles têm uma veia forte de reggae também. Você percebe que o Falcão, principalmente, né? Ele tem muita coisa com o reggae. Então eu gostava muito do estilo deles por isso também. O rap, eu lembro quando surgiu, eu falava, nossa, o que é isso? Assim, achava uma coisa muito diferente do que estava tocando, as né? composições também, né? Tem muita gente que escuta e fala assim, nossa, mas não entendo nada. Você, cara, você nem precisa entender, porque é tão... Você precisa de referência para entender também, né? Você precisa de uma vivência ali para... Porque as composições muito boas, né? Eles são como compositores, o Yuka assim... era foda, né? O Yuka foi um grande letrista, né? No Brasil. Eu falo que o Brasil teve alguns marcos, assim, eu sempre acho que a onda da música, ela traz uma característica do momento social que a gente vive, né? Sim, total. E o Rapa veio aí nessa... no rock, né? O rock é isso. Você saber como tá andando as coisas no país, você dá uma olhada no que as bandas de rock de verdade estão falando. 2019, o que as bandas estão falando, André? Cara, tá conturbado o negócio, né? Então, assim, eu acho que muitos falam da divisão mesmo, né? O Brasil hoje ele tá muito dividido, tem dois lados muito extremos, assim, aí tá faltando equilíbrio um pouco. Então, acho que as bandas hoje, pelo menos eu quando componho com o Locomotron, assim, que o Locomotron pra mim é muito isso, sabe? Eu ponho pra fora aquilo que eu quero passar de mensagem do que tá acontecendo, umas composições um pouco mais cabeça, né? Eu, como André Bellini, eu componho uma coisa mais good vibe, que é a minha vibe, e com o Locomotron não sou só eu, né? Então nós somos em 5, então tem um pouquinho de cada um. Mas a banda também te permite essa, eu ia falar maior agressividade, mas não é agressividade, esse pôr pra fora, né? Isso. Extravasar mais, né? Do que a voz e o violão. Sim. A voz e o violão pede um outro momento. Sim, né? total. E o Locomotron tem muito isso, né? Ele não é a minha característica, ele tem um pouquinho de cada um ali, então é muito legal. Você brigou com alguém da banda nessa era política aí? Tu rompeu relações? Não, cara, a gente é muito alinhado, assim, eu acho que todo mundo pensa bem parecido nesse quesito, assim. Eu perguntei pra você até deste momento do Brasil, porque a arte tem sido muito perseguida em vários aspectos, né? Não só a arte, mas... Tipo, o filme do Chico Buarque foi proibido de ser exibido, Marighella agora teve que ser adiado, né? Então tá todo mundo, eu acho que os artistas estão nesse movimento meio que reivindicando e falando. A gente precisa se mexer mesmo, né? Porque se a gente deixar quieto, a gente vai ser atropelado e voltar a regredir, né? Umas coisas que a gente demorou tanto pra caminhar, e agora voltar a regredir, acho que não é o caminho. E a gente tem vários marcos, a gente teve, sei lá, Tropicália, a Jovem Guarda Tropicália, aí o rock nos 80 também, que foi um furacão aquilo, né? De abertura de mercado, de conseguir comprar equipamento, de gravar também, que trouxe um monte de coisa que a gente consome até hoje. Várias bandas que nasceram ali naquele período dos 80, no final de uma ditadura, estão aí ainda, né? Estão firme e forte falando. E eu sempre falo que o marco pra mim, assim, também na música brasileira foi, tipo, Racionais. Putz, cara, o negócio, assim, aquilo pra mim fez porque um eles boom, são a assim. voz, né, do povo mesmo, né? Eu ouvia Racionais, tipo, o Mano Brown falando, eu falo, pô, esse cara ele tá falando lá de dentro do miolo mesmo, sabe? É isso que eu acho que a música é bacana, de você passar exatamente, sabe? É muito sentimento mesmo. Então você percebe que nas músicas do Racionais tem isso, né?
eles estão retratando exatamente a realidade Sim. deles. E aí não tem como a gente não ver, né? É. Não tem como a gente não Não olhar. adianta fechar não adianta o olho e fechar falar, não, o tá olho. tudo lindo, olha o dólar aumentando. Tá? Que delícia! Que delícia, vamos viajar, gente. Vamos pra Disney! A Disney tá aqui pertinho. Vambora! Viu, André, das suas composições com a frente do Locomotron, né, como o vocalista da banda, as composições eram divididas assim com a banda, ou você chegava com uma letra e a galera, e vocês conversavam sobre e musicavam essa letra? Como que funcionava essa Eu dinâmica? sempre fui mais o compositor da banda, assim, mas eu sempre levei tudo pra banda e a gente às vezes até mudava o que eu tava compondo ou acrescentava alguma coisa. E aí com o tempo isso foi despertando neles também o lance da composição. Eu comecei a falar, pô, vocês precisam me ajudar, gente, vamos compor junto e tal. E o Gabriel tá se mostrando um grande compositor também, tá compondo demais, assim, ele tá compondo até mais que eu acho, em quantidade, né, porque o Gabriel é um cara que, pô, a cabeça dele é a mil, então ele tá compondo demais. O Bruno, no último disco, teve uma composição que eu fiz com ele, então a galera começou a participar um pouquinho mais, mas em termos de composição sou mais eu, o Gabriel e o Bruno mesmo. E a galera vai dando palpite ali e tal. E a gente, assim, a gente divide tudo, tudo é a banda. Porque né? tem aquele lance, né? Você chega com uma letra e aí pra colocar uma melodia em cima é uma outra conversa, né? E uma melodia muda a música completamente. Muda. A composição que o Bruno fez no último disco, a música chama Na Mira do Cano Prata. Ele tinha sido assaltado na casa dele. E foi um momento de terror, assim, a mãe dele com a arma na cabeça, ele com a arma na cabeça e tal. E ele escreveu num papel sem melodia nem nada, escreveu um monte de coisa num papel, assim. Ele chegou no estúdio, tipo, 2 dias depois, assim, cara, ó, sobre o que aconteceu em casa, eu escrevi isso aqui, você consegue pôr fazer música com isso? E eu tava tocando uma base no violão ali, do lado dele, falei, vamos ver aqui. E a gente começou na hora, parece que já a música veio, assim, sabe? Fluiu, e foi muito bonito, cara, porque tipo, até ele ficou emocionado, eu também falei, pô, cara, como que veio assim, né? Encaixou perfeito com o que eu tava fazendo na hora e nem tava combinado nada. E é isso, o cara escreveu no papel, não tinha melodia, não tinha rima, nada, ele só escreveu o que ele sentiu, foi um desabafo. E aí a gente ali, né? foi indo, pô, muda essa palavra que vai encaixar melhor, foi indo, na hora que a gente viu a música tava pronta ali, em menos de 5 minutos, falei, caramba, vamos gravar isso aí. Há quem diga que momentos de sofrimento e dor trazem lindas letras, Quem né? diga, não, eu aposto totalmente, a gente precisa sofrer às vezes pra pôr pra fora, né, às vezes precisa... Não só sofrer, mas acho que é a intensidade de sentimentos, né? Se você está muito feliz, você também compõe. Você quer falar sobre isso, você quer compartilhar. Então, daí vai parar numa micareta, né? Aê. Vamos de som? Vamos de som e daqui a pouquinho a gente volta aqui para os estúdios da Rádio Difusora. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Acabamos de ouvir Locomotron. Uma versão animadíssima aqui para essa segunda-feira, para essa semana começar bem, que estamos precisando. André Bellini comigo nos estúdios hoje, falando um pouquinho sobre a sua carreira. Ainda bem que não deu certo jogar futebol. Ainda bem mesmo. Aquelas, né? Ainda bem que deu errado isso, porque grandes feitos aí com o Locomotron, né? Grandes shows também, grandes parcerias, grandes amizades. É isso. O que mais te pegava no palco, assim? Tendo banda, o palco, o estúdio, O palco é tudo, cara. O palco é a melhor parte pra mim, assim. Eu gosto de fazer shows, de tocar e ter uma galera e você perceber que você conseguiu conectar, assim, sabe? Tipo, você tocou e você tá vendo a galera curtindo mesmo, interagindo com você. Você manda levantar a mão, levanta a mão, manda pular, pula. Essa energia, cara, essa troca, né? É isso, putz, acho que E os shows do Locomotron sempre foram bem nessa vibe, dessa energia, sim. né? Bem pra cima, Sim. assim, eu lembro. Não lembro de ter ido em show ruim, assim, não, a do gente curte fazer essa parada de conectar mesmo, de fazer a galera interagir com o show e tal. Vocês chegaram a gravar um EP, não gravaram? O Locomotron tem 3 discos, né? Tem um que a gente lançou chama Truque do Destino, a gente lançou em 2008. Aí depois em 2011 a gente lançou Uma Nova Ideia. Uma Nova Ideia, eu lembro. E aí em 2014 a gente lançou o último agora, chama Isso é Problema Meu. E aí fez show, como que foi? A última agora foi uma treta, né? Então. Uma treta, foi censurado, né, o disco. A gente tava com empresários e tal, e foi uma baita de uma treta. E a gente teve que tirar por um tempo o disco de circulação, a gente regravou tudo para relançar, porque aquela gravação que a gente fez com os empresários e tudo mais, com a gravadora, chegou a ter gravadora grande e tal,
a gente não pode mais usar. Então a gente regravou e lançou de novo. A gente estava falando aqui nos bastidores, antes da gente entrar aqui no estúdio, falando um pouquinho sobre o que as bandas esperam, como é uma ansiedade, mas também é feito com muito trabalho, essa coisa do estourar, né? Sempre, vou tocar, até vou estourar, uma gravadora vai me descobrir. Só que essas coisas mudaram um pouco, demais, né? Essa dinâmica de gravadora, ela mudou com o tempo, com acesso à internet, tecnologia. Ficou mais fácil, mais acessível, eu acho, né, para todo mundo, né? Porque antes você ficava pensando, para eu aparecer eu preciso estar numa gravadora, eu preciso estar na televisão, no rádio, preciso, né, dar as caras nesses meios. E com a internet tornou o negócio... Muda a dinâmica, muda né? tudo, de repente a banda viraliza, né? Já no YouTube, de repente, e aí até o pessoal da gravadora né? começa, né? Eles estão com o radar ligado ali. Então, se você aparecer, deu uma bombada ali no YouTube, as suas redes sociais, a galera começa alguma gravadora a cercar ali e tal. Mas aí é aquela coisa, tem que colocar na balança, ver se vale mesmo a pena, né? Se você conseguiu tudo isso, né? Vamos supor, você viralizou na internet, está começando a criar um público e tudo mais. Será que vale a pena você colocar um empresário ali ele vai trabalhar mesmo por você, vai estar com aquela coisa? Porque se você está fazendo sozinho e está dando certo, por que você vai colocar um empresário que muitas vezes, e acontece demais, o cara abre a gaveta e coloca um monte de gente boa igual você na gaveta ali, e ali você fica, né? Fica esperando, você fica congelado esperando não é o momento agora, e você fica travado, porque tem contrato, você não pode tocar. Isso, pelo menos para nós, pro Locomotron, no terceiro disco, né? Para nós foi muito ruim. Você já estava com uma carreira acontecendo, né? Bem assim, devagarzinho, sim, a gente estava trabalhando ali, né? Mas vocês já estavam se movimentando no mercado musical. Estava com energia para fazer também, a gente estava com muita vontade. E aí surgiu essa pessoa, um grande empresário, um olheiro da música. E não virou. Não virou. E aí, no contrato, o que aconteceu? Vocês gravaram um disco em estúdio, foi isso? E aí vocês não puderam trabalhar esse disco, vocês tiveram que regravar? Ele chegou a ser lançado, mas aí rolaram as brigas lá com a gravadora e com o empresário, e aí a gente, para romper o contrato, eles proibiram a gente de usar essa gravação que a gente fez. Então a gente gravou de novo e lançou de novo. E grava do bolso, lança do bolso. Tudo menor assim, né? Porque infelizmente não tinha muito o que fazer, né? A gente, para se livrar deles, entre aspas, a gente teve que abrir mão de algumas coisas, né? Clipe que a gente já tinha gravado, tudo que estava ali para ser trabalhado, e eles não estavam trabalhando mesmo, então a gente falou, pô, vamos, deleta isso, vamos começar, a gente faz, né? As músicas são nossas, isso eles não podem nos impedir. Né? Mas as letras, porque já vi casos de artista perder inclusive o direito à letra, né? Mas aí a gente não abriu mão. É muito grave isso, por isso que eu falo, as bandas têm que tomar cuidado com o que elas assinam de contrato e tudo mais, porque chegou a ter isso. Se a gente tivesse assinado, a gente não poderia nem a música que é minha, eu compus lá na minha casa e tal, eu ia estar sobre alguém a tutela de outra pessoa, né? Entendeu? Então isso é perigoso mesmo, sabe? A gente fez muito mal, até pra mim pessoalmente, acho que fez mal e fez bem, porque fez mal porque eu fiquei super assim, eu tava ansioso para trabalhar e tudo mais, e criou uma ansiedade, uma síndrome do pânico até eu tive por conta disso, porque eu tava super afim de fazer as coisas parecendo que não aconteciam. Uma frustração. E eu não podia, o contrato estava travado, eu não podia nem fazer voz e violão em barzinho, porque o meu contrato não permitia e eles não estavam fazendo nada. Eu falei, poxa, eu não posso fazer o que eu mais gosto, que é tocar, cara, isso estava me fazendo muito mal. Então aí quando a gente conseguiu romper o contrato, isso até mudou muito na minha vida, porque eu falei, pô, eu vou viver de música, cara, porque eu não estava vivendo de música, estava com contrato e tudo mais, mas não estava vivendo só de música. Então foi bom porque também me virou a chavinha ali, não, André, vai viver de música, abre um pouco o leque. É um divisor de águas, né? Aquele momento que nasce a flor no deserto. Foi bom. Foi bom mais ou menos, né? Nesse sentido foi, mas a gente tem que pensar que foi o melhor que poderia ter acontecido. Eu poderia estar preso ainda em contrato, e os caras não fazendo nada, e eu, pé da vida, com isso infeliz, trabalhando com outra coisa, que era o que eu não podia tocar, então eu tinha que trabalhar com outra coisa. Nossa, que louco, né? Um contrato de amarra, olha, você vai ser músico aqui, mas você não pode tocar. Se aparecer um voz e violão, você não pode, né? Ou então o seu cachê vem mais não sei quantos por cento para nós. É o famoso 70-30, que a indústria fonográfica amava. Então. 70-30 era uma coisa que eu acompanhei muitos artistas assim nesse momento. E muitos artistas em São Paulo que caíram na mão de empresários, caras bombando, na MTV, não sei o que, o empresário pagava um quartinho lá em Perdizes, enchia a geladeira, comprava umas parangas e a galera ficava enfiada lá e só podia tocar
quando o empresário deixasse, a gravadora deixasse. Não, e acontece muita coisa chata, né? Apareceu até coisa, tipo, beneficente que a gente queria participar. Tinha uma irmã de um amigo nosso que estava precisando a gente fazer um show para juntar uma grana para ela fazer um transplante. A Duda? Era. A Duda. Exatamente. Eu lembro, o empresário chegou a ligar pro Xezinho e falou assim, viu, você colocou eles na divulgação, mas eles não vão tocar. Eu posso barrar eles porque eu sou empresário deles. Foi aí que deu mais a treta ainda. Ele falou, não, eu vou entrar com advogado, o cara não pode me impedir de fazer uma coisa beneficente que eu quero fazer para ajudar. Ele não tem data para mim, eu não estou atrapalhando algum show que eu poderia fazer. Não estou furando o calendário dele. Não estou furando nada. Ele não está me colocando um show que vai me impedir de fazer isso. Então, eu vou fazer e fiz. A gente fez. A gente bancou, falou assim, não, ele está falando, mas a gente vai fazer. Jundiaense, né? Foi vocês, acho que Raízes também. Fofão, cara, do foi bem legal, né? Poder ter ajudado. Mas você chegou a entrar com advogado nesse caso ou não? Foi só uma briga? Não, a briga para a gente conseguir romper o contrato precisou entrar com advogado. Mas nesse lance do show beneficente, não. Ele blefou e falou que ele ia parar e ele não conseguiu parar, porque ele não podia também. A gente chegou a perguntar para um advogado, ele pode fazer isso? Ele falou, não, se vocês não estão deixando de cumprir a agenda. Não. Você que está em casa aí pensando na sua carreira artística, escute os conselhos de André. Cuidado. Tome cuidado com o homem do saco, olha, né? 15 anos na estrada, sabe bem o que está falando. Vamos chamar mais uma musiquinha aqui e daqui a pouquinho a gente volta com o André Bellini aqui nos estúdios da Rádio Difusora. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora hoje com o André Bellini. Não falei jogador de droga, não falei droga. Agora foi. A gente estava falando um pouquinho aí da história dele como músico, né? Falando do Locomotron, das ciladas da vida, né? Como o músico autoral no Brasil, ele também fica sujeito, porque a gente quer viver da nossa arte, né? Quer vender nossos trampos na praia. Acabou de tocar sereia aqui, que essa música autoral. Minha música. Me conta essa fase voz e violão. Como que tá sendo pra você? Porque você falou que tá compondo algumas coisas, que vai lançar. Essa sereia foi a primeira que eu lancei. Primeira, isso. Aí agora em outubro eu vou lançar outra, que chama Groove Sensacional. E inclusive é um processo também totalmente diferente que eu fazia com o Locomotron, porque nessas eu estou gravando praticamente tudo de forma, vamos dizer, caseira, até porque isso hoje é muito acessível, né? Sim. A tecnologia está permitindo isso. Então eu estou gravando com o Bruno Zoilo, que é o baixista do Locomotron, e é meu parceiraço nas produções. Aí o Bruno manda muito em ajudar a produzir, gravar instrumentos. Eu tinha uma impressão que o Bruno estava fora do Brasil. Não, tá aqui. Tá aqui. Tá. Não sei porque. Ele toca comigo em todos os projetos. Toca no Locomotron, toca quando eu vou fazer show do meu trampo solo também, ele que é o baixista, e ele que me ajuda a produzir todas as músicas, assim. Então a gente tá gravando, a gente grava um pouco na casa dele, tem um estúdio na minha casa, eu também gravo uma coisinha lá. Isso ajuda bem, né? É demais, é demais. Você conseguir fazer isso dentro de um quarto da tua casa. Um notebook. Enfim, hoje a tecnologia permite isso mesmo. E gravar coisas de qualidade, né? Você não tem um grande estúdio pra fazer. É legal, assim. Eu falo que se eu pudesse, eu faria, porque é uma experiência. O momento de gravação é muito importante, assim, né? Porque você tá pondo uma coisa que vai ficar pra sempre lá, né? Sim. Então, às vezes, quando você vai gravar num estúdio grande, que tem uma mega estrutura e tal, a vibe contribui também. Gravar em casa é gostoso, tem uma vibe, ele está mais à vontade, vamos dizer assim. Mas quando você vai gravar no estúdio e você também se sente à vontade, você vê a estrutura e tudo mais, é muito gostoso, é muito prazeroso. Sempre foi porque é menos coisa pra pensar, e você pode pensar só na música. Exato. Sem técnico de som, você sabe que já pensaram na acústica. Só na música, né? Quando você tá gravando a tua casa, tem que se preocupar com o botão, se o microfone está gravando certinho, se está captando, se não está fazendo algum barulho em volta que vai captar ali. É diferente, mas é gostoso. E de produção, assim, você tem esse lance com produtores, assim, na hora de gravar, a opinião de um produtor ou de uma pessoa, isso te influencia? Hoje no meu trampo eu estou fazendo com o Bruno, né, que é um cara que me conhece, então eu acho que isso é fundamental. O produtor, ele tem, na minha opinião, ele tem que conhecer bem o artista para ele saber como, o que tem a cara do cara, qual que é a personalidade. E tem uma sinergia também, né? Porque antigamente o produtor também tinha uma coisa de mercadológica, total. E tem produtores assim ainda, né? Eu acho que é muito perfil de produtor. Eu, por exemplo, não daria certo com um produtor que quer pôr muito a mão na massa, tipo quer pôr muito a cara dele. Aí eu acho que acaba tirando um pouco a cara do artista, mas eu acho que tem artistas que precisam disso. Que o cara tipo, é bom pra caramba, tem umas músicas boas, mas ele não se encontrou ainda, não sabe muito bem o estilo, como colocar isso numa gravação. E aí esses produtores que colocam mais a cara, eu acho eles bons pra isso.
Mas eu sempre procuro trabalhar e gosto do trabalho de produtores. O Rick Azevedo, que produziu o último disco do Locomotron, o disco vetado. Mas esse disco vai valer milhões daqui a um tempo. Foi um produtor que foi muito legal trabalhar, porque ele conhecia a gente muito bem. Ele fez questão de mergulhar mesmo na ideia da banda, para conhecer. Na época que a gente foi gravar, a gente chegou até a cotar outros produtores. A gente chegou aí no estúdio do Rapa, né, que é em Curitiba. A gente chegou a falar com o Xandão, com o Tom Saboia, que eram outros produtores, mas era outro perfil de produtor mesmo. E a gente saiu de lá meio assim, pô, mas eles estão dando ideias de coisas que acho que vai mudar muito a banda, tal. Talvez não seja ideal trabalhar com eles agora. Pô, mas como assim vocês não querem trabalhar com esses caras? Não é que eu não quero, eu acho eles sensacionais, mas a gente precisa de alguém que mergulhe, porque a gente foi lá e eu toquei voz e violão as músicas que a gente tinha do Locomotron, e aí eles conheceram aquilo. Então eles falaram, não, acho que tem que fazer uma linha mais assim, tal, mais baseado nisso. Eu falei, não, calma gente, é uma banda, vocês precisam ouvir a banda inteira tocando. Pra você... show, tem que ir num show. Ir num show, então põe a gente ali dentro, a gente deixa a gente tocar todo mundo junto, pra você entender que tem a personalidade do batera, tem a personalidade do guitarrista. E que isso tem não abre tudo, mão, e que a gente não vai abrir mão disso. E, então a gente, na época, a gente escolheu o Rick por isso, o Rick Brasil. Rick Azevedo, que é um grande produtor musical, um grande compositor também. E ele foi assim, cirúrgico, ele ajudou a gente a formatar legal o que a gente queria passar ali, porque ele mergulhou na ideia da banda. Que é um trabalho de fora pra dentro, né? Não de dentro pra fora. Eu citei até o Bonadil porque ele fez parte de vários momentos do que tava tocando, do que tava todo ele mundo ouvindo. Ele é um grande produtor, né? Sem dúvida. Mas tinha a mão dele ali, ele tem uma característica mercadológica muito forte. Porque ele entende o mercado e ele meio que controla o mercado. Exato, por isso que eu citei. Ele se veio da mão dele, pá! Né? Não foi nenhuma crítica à pessoa, mas essa cabeça mesmo de mercado. Ele construiu isso, né? O cara ele não faz isso à toa, né? Ele é um cara que está há anos aí construindo o nome dele. Então tem um peso gigantesco, lógico que tem. E agora com esse momento seu mais intimista, de lançar essa coisa voz e violão, que você falou que você está fazendo bastante show, né? Bastante... Tá tocando todo dia, quase menino? todo dia. Pô, é puxado, bastante. Né? É puxado, mas é uma delícia, né, cara? É uma escolha que eu fiz, né? Para trabalhar com música, a gente tem que abrir um pouco o leque, né? Então, assim, eu tenho, lógico, os projetos com banda, mas o voz e violão acaba se tornando uma coisa mais fácil de você ter uma rotina de shows para você conseguir se manter financeiramente, né? Então, eu acho que... a gente vê esse momento também de poucos lugares contratando bandas, porque para você ter uma banda tocando, exceto se você for o Bilé, que você pode não ter estrutura e botar uma banda para tocar, os locais precisam de uma estrutura, né? Precisa. E quem contrata acaba optando por voz e violão. E outra, às vezes o artista está começando e não consegue, ou toca muito na cidade, não consegue lotar todos os shows, né? Então você põe uma banda para tocar, para o dono da casa, para valer a pena, tem que ter público, tem que estar lotado, então para pagar um cachê que vale a pena. Então assim, tem várias coisas. Tem o lado do contratante que eu também entendo e tem o lado da banda. Então eu acho que o caminho é esse, você ir construindo aos poucos e ganhando. E assim, nunca é um jogo ganho, né? Ali você pode tomar um contra a qualquer momento, porque... Todo mundo toma, é que ninguém fala, mas até artista grande, os caras marcam um showzão lá e tá vazio, não vendeu tudo aquilo de ingresso. Isso acontece pra caramba com eles também. A divulgação não foi bem feita pelo contratante, aí o cara chega lá pra tocar achando que vai ter um estádio com 15 mil pessoas e vendeu 2 mil ingressos. E é louco isso, né? Porque quando a gente tem toda essa facilidade que as redes sociais nos traz, né? De divulgar, e às vezes a gente está divulgando o nosso trabalho no Japão e a gente não consegue avisar a nossa vizinha de porta, que né, a gente vai tocar ali na esquina e vem... O boca a boca pra mim ainda é a melhor divulgação. Não existe nada melhor que boca a boca. A internet veio para ajudar e ajuda muito. Mas se você fizer um trabalho legal e uma pessoa gostar do seu trabalho e chegar pra outra e falar, cara, escuta esse cara. Vamos comigo lá tomar uma cerveja que hoje eu vou mostrar pra você o som do Locomotron, vou mostrar o som do André. É diferente, entendeu? Do que chegar e simplesmente o cara tá baixando lá o feed do Instagram e passar lá um André Bellini lá. Muitas vezes vai passar batido, né? Dentre tantas coisas que passam. Porque a gente é muito impactado o dia todo, né? Eu falo, gente, se eu nem olho aquele ladinho ali do Facebook, eventos do dia, né? Porque eu sou a pessoa que confirma e não vou em nada. Gente, eu sou péssima. Eu sou uma péssima pessoa. Com isso eu vou chamar uma música, porque agora eu tô triste. Sentiu péssimo. Senti péssima agora. André Bellini, hoje nos estúdios da Rádio Difusora. Vamos de som. E voltamos para os estúdios da Rádio Difusora, hoje com o André Bellini, músico e compositor aqui.
que está no seu trabalho solo, lançando suas composições. Quero previsões para o futuro. Previsões Locomotron, previsões André, shows, Ó, o contatinhos. Locomotron, vou falar em primeira mão aqui, a gente vai lançar uma música nova com um clipe que a gente gravou lá na Paulista. A gente foi fazer um som no domingo lá e já aproveitou para gravar um clipe. Foi uma galera esse dia, né? Foi a galera da banda Mudra, tinha uma galera lá, tava com um tempo, tava horrível, a gente achou que não ia rolar e rolou. E rolou. Foi maravilhoso. Eu sou voyeur, fico acompanhando todo mundo pelos stories. Eu sou voyeur da galera. E a gente vai lançar essa música, chama Sonhadores, a gente vai lançar no dia das crianças, dia 12 de outubro. Porque a música tem a ver, né? A música ela chama Sonhadores, né? Então eu acho que a gente, quando a gente é criança, a gente é muito mais sonhador do que quando a gente é adulto. Quando a gente é adulto, a gente para um pouco de sonhar, começa a ficar muito com o pé no chão, e eu acho que isso às vezes é um problema. Resgate sua criança resgatar interior. a nossa criança interior, então a gente falou, pô, vamos lançar Sonhadores no dia da criança, que acho que tem a ver, né? E tem mais uma outra música que a gente está para lançar logo em seguida, mas essa a gente não tem data definida, que chama Resiliência, a música. E a minha música eu vou lançar em outubro, também não defini a data ainda, mas Grupo Sensacional é o segundo som que eu vou lançar do meu trampo solo aí. E aí eu vou tentar lançar uma por mês, né? Mas a gente não consegue cumprir muito bem os cronogramas, né? Ainda mais a carreira solo, fazendo tudo, gravando clipe, gravando a música, gravando tudo. Porque tem que ser um ato coordenado, né? Tem, As redes tem. sociais, mais a música, tudo, Eu sou né? péssimo nisso, cara. Eu não sou aquele cara que consegue ver de cima e organizar muito bem assim. Eu vou fazendo muito na Vai emoção. sentir, vai fazer, Aconteceu isso, vamos fazer isso. E é errado, né? O certo é a gente planejar. Eu tô tentando fazer isso. Cara, mas também você tem lá André Belin, sua carreira, ok. Tem o Dan Funk, que é a banda que vocês Sim. tocam bastante em casamento. A gente tá? formou a banda pra fazer mais casamento, evento corporativo, enfim. Aí tem o Locomotron, também, que tá nessa volta aí. Sim. E tem seus dois bebês, seus dois filhos, né? Um bebezinho aí com menos de um mês. São os meus maiores projetos. Gente, outro dia eu tava vendo stories dele, o Luigi arrastando uma bateria pra fora de casa, assim, Tem e bateria, tocando. pedaço de bateria na minha casa inteira. Cada canto ele deixa um tamborzinho, uma baqueta. Ah, a genética não nega, né? Não, Vamos não lá que você fez um Graças vídeo já a com o Deus, chip musical, já você veio foi com chip de chip. fábrica. E, legal. nossa, eu me sinto muito orgulhoso, assim, porque eu chego até, às vezes eu fico emocionado quando eu vejo, assim, que eu falo, caramba, como que pode, cara, já ter nascido desse jeito, assim, porque a gente... Já tem opinião, personalidade, A né? gente só estimula, sabe? A gente só... Na Deixa casa fazer. é inevitável, tem instrumento todo canto, tem estúdio e tal, e eu não sou aquele cara que... não deixa ele mexer que quebra. Eu falo, não, põe no chão aqui, que daí do chão não passa, não vai quebrar muito. E deixa ele mexer no violão, deixa ele mexer nos outros instrumentos, no piano. Mas ele tem uma conexão assim com a bateria que é muito impressionante. Ele fala que ele vai ser baterista, ele vê um palco grande, ele aponta e fala Luigi batera. Quantos anos ele tá? Ele vai fazer 2 anos agora. Perdeu pra música. Você vai ser produtor do seu filho, né? Você sabe Não que... tô nem escolhendo ser baterista, né? Se ele for baterista mesmo, continuar nessa, eu já tô vendo eu carregando o carro cheio de peças de bateria, né? Eu sempre fui vocalista, só levava a roupa do corpo, nem o microfone, né? Você chega já tem nos lugares, né? Não precisa levar nada, cara. Imagina, Agora, de dia das crianças, dá um carrom pro seu filho. vai começar uma coisinha menor. Dá uma gaita, né? Gaita leva no bolso, tá tudo bem. Porque a bateria vai ser complicado, viu? Mas é legal, né, quando a criança começa a se expressar criativamente, né? É muito louco, porque não é uma coisa que ela não é simplesmente aprendeu, né? É uma coisa que tá dentro dela vibrando ali. Tá, e você vê que a música ela ajuda muito mesmo. Isso todo mundo fala, né? Que a música ajuda no desenvolvimento por conta do lance cerebral mesmo, né? Falam que estimula mais o lado esquerdo, que é um lado que não é tão estimulado. Mas eu acho que, eu vejo, ele desenvolve muito fácil, assim, sabe? Parece que é um HD em branco, assim, a criança, né? Uhum. A criança tá com o HDzinho, computador rolando 1000 por hora, gravando tudo e aprendendo tudo, é muito... Cada dia você vê uma evolução diferente, assim, sabe? É demais mesmo. E a música eu acho que tá colaborando demais com ele, assim. Que legal. André, seus contatos, suas redes sociais, Instagram. Eu vi que você desativou o seu Facebook pessoal e agora é só desativei. Saúde mental. Não, assim, eu só não excluí, porque senão a minha página ia junto. Porque eu falei assim, não, eu vou deletar o aplicativo e não vou mexer mais, porque eu tava vendo aquilo lá como um lugar de guerra, cara, saca? Tipo, todo mundo tem opinião, o cara nem te conhece, vem e fala um monte de coisa. Você também, às vezes você vê um post de alguém lá, você se sente mordido com aquilo, você vai e acaba comentando. Eu falei, cara, e eu não me seguro muito, então eu falei,
eu preciso sair disso, acho que o Instagram tá um pouco mais clean, a galera não quer tanto treta. Então eu falei, eu vou usar o Instagram e replicar o que eu postar no Instagram pro Face. E aí assim eu consigo focar também mais numa plataforma. E foi isso, eu saí. Então o Instagram eu uso bastante, o Face, a minha página tá lá. Tem o Locomotron, tem o André Bellini, Sim. sua página. Meu Instagram é @André Bellini, com 2 L's, INI. O Instagram do Locomotron, @Locomotron. Aí tem a página também, André Bellini, a página do Locomotron. Canal no YouTube, tem o do Locomotron e tem o do André Bellini também, que é youtube.com/André Bellini. E é isso, tá tudo por lá. Eu vou deixar tudo linkado aqui nesse vídeo, que irá pro ar hoje, em algum momento da parte da noite. Provavelmente, que eu vou conseguir editar esse vídeo hoje, vai. E eu vou deixar todos os contatos do André. Você que tá aí assistindo, ouvindo, ou seja lá, ou sentindo essa vibração dessa entrevista, curta as páginas, compartilhe os conteúdos, é muito importante essa força, demais. né, das redes sociais. Eu sempre falo isso, a gente depende disso, principalmente quem não é conhecido, não está passando na televisão o tempo todo e tal, a gente depende disso. A galera, se gostou da música, pô, compartilha, vai lá, escuta, marca alguém, assim, pô, eu vou marcar uma pessoa ali no teu post que vai conhecer seu trabalho e eu acho que vai gostar. Isso faz toda a diferença mesmo, pra gente divulgar os shows também é muito importante. Nesse momento de embate de cultura é importante que a gente dê voz e visibilidade aos artistas que têm muito a comunicar. É isso, minha gente. Obrigada. Pô, eu que agradeço. Foi um prazer, cara. Prazer demais. todo meu. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais, francamente. Amanhã tem, né? Amanhã tem, o Geleia deixou. Que eu faço piada com ele no começo do programa. Depois eu fico achando que vai me demitir. Geleia não me demitiu hoje, então estamos aqui amanhã. Estaremos de volta com o programa Francamente ao vivo pela Rádio Difusora. Fiquem bem, compartilhe artistas locais, curta, compartilhe e beba água. Beijo, Muito tchau. importante.